Olá, boa noite, bem-vindo ao TVBA Entrevista dessa terça-feira, dia 6 de janeiro. Como amplamente divulgado no nosso canal, você viu que hoje é dia de passarmos a pesca de Itajaí a limpo, um raio-x dessa manifestação que vocês acompanharam, inclusive em âmbito nacional. Então vocês vão saber um pouco por quê, né, que as embarcações pesqueiras aqui da cidade fecharam o Canal da Barra, quais são as reivindicações, os resultados da reunião. E para fazer um preâmbulo disso, o Ministério do Meio Ambiente, através de uma portaria 445, determinou que 96 espécies estão ameaçadas de extinção, ou seja, espécies que influenciam diretamente a renda dos pescadores aqui da nossa região. Aí eles perguntam, foi feito um estudo disso? Não foi? Essa é uma das questões que serão levantadas. E para falar sobre pesca, trouxemos aqui todos os segmentos envolvidos. Está conosco, nessa noite de terça-feira, o Manuel Xavier de Maria, que é o Maneca, presidente do Citrapesca. Boa noite, Maneca. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui novamente. Fazia um tempinho que a gente não aparecia, mas estamos aqui novamente. Obrigado pelo convite. Também o Giovanni Monteiro, que é o presidente do Sindip. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui na TVBR. Agostinho Peruso, secretário de Pesca e Aquicultura aqui de Itajaí. Boa noite, Agostinho. Boa noite, Farley. É um prazer. Eu ainda não estive no programa com você no comando, mas a gente também já tem vindo aí, sempre fomos bem tratados e sempre que solicitados estaremos presentes. E o nosso comentarista Tito Arruda. Boa noite, Tito. Boa noite, Farley. Boa noite, Manequinha. Boa noite, Giovanni. Boa noite, meu amigo Peruso, secretário. Boa noite a você, cara, fazendo parte numa noite importante nessa história de estar se inscrevendo em Itajaí, que é a questão do pescado. É muito importante discutir isso, porque tem mais coisa, Fábio, que é a ponte da BR-101, tá? Que tem que se levar também uma luta de Itajaí e de Santa Catarina, para que esses barcos nossos hoje de pesqueiro, que cada dia é mais apertado, tá? E a limitação é a ponte, né? Então tem mais coisas, não é só a pesca, é a questão dos pescadores ficarem em Itajaí, senão vão embora lá para a Laguna, hein? Esses assuntos em detalhes você confere a partir de agora no TVBA Entrevista desta terça-feira. Vamos fazer o seguinte, participe conosco, 3249-9100, anote aí, 3249-9100, envie as suas perguntas. Hoje o Gabriel está ligado, hoje ele botou o GC rapidinho, Peruto, viu? Então mande a sua pergunta, a Débora vai anotar, se você quiser, da forma instantânea, é o WhatsApp, 9629-2237, 9629-2237. Não temos como atender essa ligação, é só para mensagem de texto, pessoal, ou ainda, se você preferir, pelo Facebook, Entrevista TVBE. A gente vai para o nosso apoio cultural, rapidinho, na sequência a gente volta para falar sobre pesca com nossos entrevistados da noite, rapidinho. Voltamos com o TVBA Entrevista desta terça-feira. Você viu as imagens, até não sei se o Lucas tem ali engatilhado, Lucas, algumas fotos ali, as embarcações pesqueiras que fecharam o Canal da Barra. Começou ontem às 8h30 da manhã e terminou hoje às 3 horas da tarde. Chegou até o momento ali 215 embarcações no canal, que fechou as operações portuárias, tanto do Porto Itajaí como da Porto Nave, e também a liberação, a saída de um transatlântico aqui da cidade, que acabou acontecendo ainda agora, à noite, segundo o Giovanni. Foi isso, Giovanni? Saiu ainda agora, né? 9h30. 9h30 da noite. Aí o pessoal fala, isso foi planejado, isso foi avisado que ia ser feito isso, como é que foi? E principalmente, o motivo desse fechamento do canal. Como a gente falou ali na abertura, essa portaria que determina que 96 espécies estão ameaçadas de extinção foi lançada no ano passado, dia 17 de dezembro, é isso? Pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo que a gestão da pesca é compartilhada entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca, e foi uma decisão unilateral, é isso? Quem que vai falar primeiro?
Olha, vamos passar para a questão do Giovanni, até porque o Giovanni gosta de datas, né? E mais a questão dessa situação... Só um pouquinho, Maneca, só para você ter uma ideia, pessoal, a gente está com o Maneca, que é do Sindicato dos Pescadores, o Giovanni é dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí região, o Agostinho é o secretário de Pesca de Itajaí, ou seja, a gente está com todos os setores aqui para debater esse assunto. Então tá, Maneca, desculpa, pode continuar. Na realidade, essa questão foi unilateral mesmo. O IBAMA, pela lei da criação do Ministério da Pesca, não poderia tomar uma atitude dessa. Ele teria que discutir com o Ministério da Pesca essa questão, e o Ministério da Pesca que teria o direito e o dever de publicar. Ou seja, o IBAMA, sozinho, através da senhora Isabela Teixeira, é que tomou as dores para si e fez isso tudo acontecer no Brasil, porque o movimento não foi somente em Itajaí, foi em Rio Grande do Sul, Itajaí, já estava programado um novo movimento para o Rio de Janeiro e também em Belém, eu acho que aconteceu o fechamento da BR-101. Vitória também. E Vitória também. Ou seja, isso é um movimento nacional da demonstração da indignação desse setor, dos trabalhadores, dos armadores, da indústria, até porque, da forma como a dona Isabela colocou, esse setor iria desaparecer em 5 anos no máximo. Ou seja, ela tornou, com a publicação de uma norma, inviável todo um setor econômico, sem pensar nos empregos, sem pensar na economia, sem pensar no país. Ou seja, eu não vou repetir aquela palavra porque eu já estou cansado. Burrice para mim não tem nome, mas parece que inventaram um. E explica pra gente, o que você não poderia mais pescar com essa portaria, por exemplo? Para o pessoal de casa estar entendendo, o cara que vai na banca todo dia para comprar seu peixinho, pessoal que vive, aliás, a gente tem o maior polo pesqueiro do Brasil. Olha, o que ia representar isso? Dentro de todas as espécies proibidas, eu vou colocar somente uma de que ocorre na minha família. Uma só? Uma espécie, eu vou colocar uma espécie. Porque eu tenho uma pessoa na minha família de que ela não come outro pescado. Ela come uma espécie de pescado. Uma famosa espécie chamada, em qualquer restaurante de grande poder econômico e que sejam caros seus pratos, né? Ela sempre vai porque ela adora emplasto, né? Até o emplasto do pobre, essa portaria vem contra o pobre, ou seja, a minha esposa não poderia mais comer emplasto. Aí temos os chernes, temos a batata, temos aí a questão de garopa, de tubarões, cações, ou seja, o espinhel de fundo, uma modalidade que hoje emprega, são 180 trabalhadores, são 25 embarcações. Essas 25 embarcações o armador tinha que pegar, encostar do lado do CEPSUL, aquela grande engenhosidade ali próxima à marejada, e começar a plantar cebola para que os técnicos vissem de que 25 embarcações iriam ser utilizadas para plantar cebola, porque uma sandice, né, iria provocar 160 desempregos e 25 embarcações transformadas em embarcação de pesca em criação de cebola. Ou seja, você consegue admitir uma situação dessa? Você consegue assimilar uma situação dessa? Ou seja, não pensaram em nada, não fizeram estudo, não fizeram levantamento. Ou seja, é isso que eu ia te perguntar. E para chegar nessa lista de 96 espécies, de onde que veio isso? De onde partiu essa lista? Vocês têm ciência disso? Apresentaram para vocês, essas 96 espécies, de acordo com o estudo tal, feito tal, por quem? Tem isso? Eu vou passar para o Giovanni, até porque a minha indignação com essa situação da 445 e da IN10 também é muito grande, e aí a minha revolta ultrapassa a minha situação de dizer assim, vamos responder com calma, quem sabe com um pouquinho de educação, porque eu acho que esse pessoal não merece educação. Eu acho que esse pessoal deveria ter vindo a Itajaí, deveria ter enfrentado esses pescadores, os armadores e as indústrias que estão aqui situadas, é o maior polo pesqueiro, para eles verem o que é bom enfrentar um setor dessa forma. Nós estamos indo a Brasília, nós temos coragem. Nós vamos a Brasília enfrentar quem quer que seja e vamos defender a nossa posição. Agora,
Por que não vem a Itajaí, Navegantes, e dizem o que disseram, publicam o que publicaram? Sem estudo, sem levantamento técnico. Nada foi feito. Usando, inclusive, na publicação dessa normativa, instrução normativa, a nome de pessoas que se afastaram por não concordar com a forma como foi discutida isso no MMA. Maneca, eu até preferia ler um e-mail que circulou na rede social. Maneca que falou, foi brilhante nas colocações. E tem um grande problema que as pessoas não entendem. Maneca, vou fazer só uma correção. São tantos órgãos que querem fazer a gestão da pesca. A primeira coisa de tudo foi a ilegalidade do fato da publicação de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. Aí o Maneca falou no IBAMA, né? Então o meio ambiente tem um corpo enorme. Então é o IBAMA que faz a parte de fiscalização, o ICMBio agora, né, que publicou a lista através do meio ambiente. Então, mas a lei, o descumprimento da lei federal, existe uma lei 11.958/59 que fala da gestão da pesca e a criação da pesca no país. E a lei, ela é bem clara, né? Em um determinado artigo que a gestão pesqueira no país será coordenada pelo Ministério da Pesca e Meio Ambiente, sob coordenação do primeiro. Você veja que uma portaria já passa por cima de uma lei, né? Descumprindo isso, e o Ministério do Meio Ambiente publica unilateralmente, né? Ferindo a Constituição. De que maneira? Eu prefiro até, Maneca, o que você falou, ler um e-mail, né? Porque a gente circulou e eu comecei a circular um e-mail, eu fui ver a lista no site do ICMBio, né? Lamentavelmente, nós tivemos um grande centro de pesquisa, o maior centro de pesquisa do país, que é o CEPSU, o maior centro de pesquisa que muito nos orgulhou na época de Philip, época 70, 80, que hoje faz parte do ICMBio, né? Então a função dele é de conservação, né? Só que existem pessoas com excelente nível técnico ali, só que hoje elas estão para o lado de conservação. Só que as verdades não são ditas. Essa é uma grande verdade. O que seja dito é isso. A verdade não são ditas. Aí, olhando as fichas que eu entrei no serviço de acesso à informação, vamos ver essas listas. Então, as listas foram bloqueadas. Depois falaram que iam ser apresentadas após a publicação em maio, né? E a ministra sairia, e antes disso ela o fez, falou que sairia, e ela ia para uma grande ONG internacional. E aí há uma gangue, na realidade, de ongueiros que está embutida nesses órgãos federais, essa é a grande verdade, né? E aí você vê pessoas como Fábio Razin. Então, olhando a lista, algumas espécies, como Maneca falou, agora eu descobri, Maneca, quando Maneca quer um peixinho, pegar um peixinho no barco, a gente já descobriu para quem quer o emplaste, né? Então, Maneca, quer uma curvina? Não, Giovanni, eu quero emplasto. Né? E a gente olhando a lista de várias espécies, aí tem nome infelizmente, da chefe hoje, Roberta Aguiar, em várias espécies de barcos. E há uns 6 meses atrás eu tive o prazer de receber a Roberta e o Lin no Sindip, e ela falava que não concordava com a atitude do Ministério do Meio Ambiente de descartes ao mar, né? Que tinha que ter estudos. Você vê, como a Neca falou, espécies são capturadas e elas estão sendo jogadas fora porque elas são consideradas espécies ameaçadas de extinção, então é um crime ambiental, né? Então, quando você lista todas essas espécies de peixe, eu falo sempre recurso pesqueiro, né? Recurso pesqueiro é uma coisa que os pescadores dependem disso, que a indústria pesqueira depende disso. Hoje, de quanto por cento que é o descarte hoje, sem essa norma? O descarte hoje, por mês, são 20 mil toneladas só na nossa região, 200 mil toneladas ano. Não são 200 toneladas de peixe, são 200 mil toneladas de peixe. Nossa. Né? Isso causa... E se essa portaria entrasse em vigor para valer, seria quanto? Para quanto que aumentaria isso? Aí o prejuízo é enorme. Mas é importante ler aqui, nós temos o professor Fábio Razin, foi um presidente da ICAT, um único representante no Brasil, o presidente da ICAT, um órgão que comandou a captura de atuns no mercado, e a Mônica Brinque Pérez, que foi gerente de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Ele diz assim: circulou uma mensagem com todas as listas. Acho que a maioria dos nomes dos pesquisadores que aparecem estão sendo usados sem autorização e indevidamente. É o meu caso e da Mônica. Isso é o professor Fábio Razin. Além disso, participar do processo de avaliação não significa concordar ou endossar o seu resultado. No caso do tubarão azul, ele cita o nome simplesmente contra a opinião da maioria, já que as duas avaliações de estoques realizadas pelo ICAT indicam que o estoque está acima do normal.
né? Além disso, tendo em vista que a IUCN, simplesmente a UCN, para todos entenderem, é uma ONG internacional que usa alguns critérios que nós não concordamos, né? Então, a maior autoridade no país fala que, além disso, a IUCN simplesmente se recusou a considerar críticas encaminhadas a todo o grupo naquela ocasião, depois da avaliação dos atos. Me recusei a participar desse processo. Além disso, a nossa participação não foi para a preparação da lista nacional. Ele está falando dessa lista que foi publicada, de espécie ameaçada. Foi uma avaliação das espécies nacionais, segundo os critérios da IUCN, para integrar a avaliação global. Na ocasião, perguntei especificamente se a lista seria utilizada para esse fim e que me foi informado que não, que a lista de espécies ameaçadas passaria por um crivo e discussão ampla com a sociedade. Lembra, Mônica? Então existe uma farsa, sim, por cima dessa lista e das pessoas. Então a principal autoridade no assunto do Brasil não entrou para fazer essa lista. Exatamente. Foi colocado o nome dele indevidamente no e-mail, pode circular, está no site do Sindip, inclusive, essa informação, as pessoas podem. E essa lista veio de um local, de uma outra entidade que não tem nenhuma... Você veja, hoje essa lista, na realidade, né, todas as espécies que entram no site do ICMBio, vai ver todas as espécies que estão listadas e aparece o nome dessa pessoa, Fábio Razinho, a pessoa mais influente na pesca no Brasil. Aparece Mônica Biring Pérez, que hoje é vice-presidente de uma ONG internacional chamada Oceana, né? Então elas confessam que foi usado indevidamente e que não era para isso. Então acabaram usando essa lista, que inclusive eles, no e-mail adiante, ela fala que a partir de 2011 ela já não fez mais parte, né? E aí aparece as pessoas da lista, né? Infelizmente a doutora Roberta Aguiar, do CEPSUL, né? Aparece o nome da doutora Ana Maria Torres, são as pessoas que mais aparecem nessa lista. Aqui na relação que tem um monte de peixe que tem só o nome científico, que não tem nem a correspondente, ninguém sabe o que é aqui no Brasil, ou eles não conhecem. E outra coisa, tem aqui lambari. Será que o lambari que ele está falando é lá do Rio Caveiras? Não, esse mesmo. Ameaçado de extinção. Lá no Rio Caveiras? Lambari? Lambari. Será que ele sabe do lambari? Olha, aí não pode mais dizer, tem lambari de qualquer jeito. Então, tu pega a lista, os caras não tem o nome científico, mas nem conhece, não tem o correspondente no Brasil. Agora tu imagina, você que está em casa, pegar o nome científico e separar lá no... Qual é o fiscal no Brasil que consegue pegar esses nomes científicos e separar o peixe que corresponde, se eles que fizeram a lista não sabem? Como é que o fiscal vai saber lá sei lá, não dá nem para ler o nome do bicho aqui? Então é fácil. Agora você chega com o barco, o cara diz assim, olha, o 123 é desconhecido. Aí, como é que tu vai achar, se leva a multa para descobrir aonde está o peixe que está aqui na relação 123? Não tem o nome comum. E você, se pegar, quantos pescadores hoje aqui em Itajaí ou no Brasil todo conhece todas as espécies de peixe para saber separar? Eu só fico pensando, Giovanni, tu joga lá a isca e fica torcendo para não vir peixe que está na lista. Aí tu pega a lista, o pescador fica com a lista na mão, né, velho? Passa um intensivo para eles, entendeu? Não, agora tu imagina, ele pega o peixe e tem que analisar. Esse não tem nome aqui, eu não conheço, vai na lista. Será que vamos dar um curso intensivo para os peixes, para o peixe não cair, pô? É complicado. Eu não vou sentir pena do Tito, sinto muito, Tito. Eu acho que você tem que pescar mesmo, até para desestressar no final de semana, mas eu não tenho pena de você. Eu acho que você tem que receber a multa, até porque você não estudou a questão dos peixes, né, e seus nomes científicos e populares. Agora, eu não tenho pena de você. Você tem que levar uma multa, 2, 3, 4, 5, 10 por semana, final de semana. Agora você vai para lá para se divertir. Agora imagina nós, né? Sim, mas quantas borboletas tem aqui, ó? Manequim, quantas borboletas tem, ó? O formiga? Então formiga tem 50 formigas, borboleta tem 100. Aí todas elas foram estudadas devidamente, até porque na minha casa teve alguém perguntando se tinha formiga. E eu perguntei se era formiga, ela disse não, formiga, uma senhora que tem um apelido de formiga. Aí eu disse, a formiga, se é que era uma senhora que está lá conversando, tudo bem. Agora, essa situação de espécie. Ô Tito, eu vou ser crítico com você. Tá? Eu já falei isso na TV, já falei na rádio, já botei no jornal. Essa é uma listagem burra. Pessoas sem competências colocaram isso, e a ministra, naquela vontade de dizer de que ela está preservando, porque ela é ministra do meio ambiente, ela vai dar uma palestra lá em Paris, olha. E ela só assinou isso
no final do ano, porque ela achava que ela já não seria mais ministra. E eu acho que ela deve estar pensando agora, meu Deus, sou ministra aí. O que eu fui fazer? Esse papel para mim. Agora, a culpa do navio está parado até pouco tempo atrás no porto de Itajaí, com mais de 2.000 pessoas, é da ministra do Meio Ambiente. Essa mulher cometeu um crime. Isabela Teixeira, esse é o nome dela? É o nome dela. Essa mulher cometeu um crime para com 2.000 pessoas. Não foi o setor pesqueiro. O setor pesqueiro disse o seguinte, tá? Nós vamos parar e fechar a barra do rio Itajaí-Açu com 5 dias de antecedência. No dia 5. Agora, se alguém cometeu um crime, foi a dona Isabela e também foi algumas pessoas que acharam que esse movimento não ia dar em nada. Eu digo sempre para essas pessoas, tá? Eu não gosto de entrar em qualquer movimento com a mão de obra de pescadores ao qual eu represento. Por quê? Porque quando esse pessoal entra no movimento, esse pessoal é muito ferrenho. E aí, ao invés de a gente pedir para entrar, a gente tem que dizer para o pessoal, calma, calma, calma. Porque esse pessoal tá doido para quebrar alguma coisa mesmo. E se alguém vier com força contra esse pessoal, eu tenho certeza que a reação deles é pior. É muito pior. Agora, dona Isabela Teixeira não fez isso somente com o setor pesqueiro. A relação de animais nessa listagem aí é algo absurdo. Eu não tenho nem conhecimento e eu não consigo acreditar que técnicos no Brasil sejam capazes de analisar essas espécies aí durante 5, 10 anos em 50%. Não 100%, em 50%. Se eles nunca pesquisaram o pescado e botaram 96 espécies... Quantos brasileiros conseguem separar as borboletas? Tá? Porque tem aqui mais de 50 borboletas. Borboleta, para mim, é borboleta. Isso, mas é um peixe chamado borboleta. Agora, ele vai aqui das 639 até 700. Tudo o que não é borboleta é mariposa. Tá? Então, quem é que sabe separar isso? É fácil fazer isso. E qualquer pessoa que vem separar o dinheiro da Petrobras bom do ruim. E qualquer pessoa que vier matar uma borboleta dessa e for pego na hora, mesmo que ela não tenha conhecimento da borboleta, mas ela tem um nojo do bichinho e ela dá. É crime ambiental. É crime ambiental, inafiançável. Claro, ele faz uma coisa que você não sabe mais nada. Esse peixe, bom, será que esse peixe eu vou comer o peixe? Eu vou lá comer. Será que esse peixe está na lista? Aí eu tenho que saber uma da lista ali para analisar, para saber se esse peixe está. Se você comprou um peixe que está proibido pela listagem, está consumindo, e alguém pega você consumindo esse peixe, você está... Vai fazer digestão na cadeia. Tu é fiel depositário. Resumo da ópera. O fiel depositário. Agora é uma realidade. E assim, a gente está rindo da indignação e porque a gente não tem mais palavras para colocar de tanta revolta que se sente com essa atitude tão drástica tomada pelo Ministério do Meio Ambiente, não foi o Ministério da Pesca, que muita gente diz assim, o Ministério da Pesca, parei, companheiro, a droga tá, que quando criaram o Ministério da Pesca, disseram o seguinte, tá, Ministério da Pesca e Ministério do Meio Ambiente vão redigir esse caminho da pesca, só que é o seguinte, o comando está sobre o Ministério da Pesca, tá, e aí o IBAMA seria somente um coadjuvante aqui na discussão. Só que o IBAMA não aceita isso, eles não querem aceitar isso, eles perderam a pesca. A pesca fazia parte do quadro do meio ambiente e para esse pessoal isso foi uma derrocada danada, ou seja, a criação da secretaria hoje Ministério. E eles não aceitam de forma nenhuma, seja o que for, tudo que tem dificuldade nesse setor pesqueiro é do meio ambiente, colocado pelo meio ambiente, de uma forma a tentar denegrir a imagem do MPA, Ministério da Pesca, para que a sociedade, os pescadores, os armadores, pensem que a criação desse ministério foi um equívoco. Acho que, só aproveitar um pouquinho o gancho, Maneco, falou uma coisa importante, que é importante esclarecer ao público. E algumas coisas, às vezes, incomodam o setor. A questão do movimento foi avisado mais de uma semana antes, a capitania, a presidência da República, a Casa Civil, o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, e sabia-se o risco, né, Agostinho? Sabia-se o risco de colocar um navio aqui. Nós falamos,
É possível, é claro, um cruzeiro é um cruzeiro, é possível transferir para Porto Belo ou para outro, né? Buscou-se alternativa até que o acordado final que o navio entraria e nós liberaríamos no mesmo dia. Só que quando causa, como o Manuel falou, a indignação, a revolta dos pescadores, né? Que são profissionais, excelentes profissionais, o setor pesqueiro existe, seja o armador, a indústria de processamento, todos o que vive dessa cadeia tão importante, os redeiros, os estaleiros, o carpinteiro, o soldador, o pintor, o mecânico. Essa cadeira é enorme, gente. São mais de 60 mil pessoas que trabalham diretamente na nossa região. São empresas com mais de 2 mil funcionários. As nossas indústrias médias, e nós temos muitas indústrias médias que têm de 400 a 1.000 funcionários, gente. É um setor muito importante, o estaleiro, toda a cadeia que envolve esse setor. Tem que ser respeitado. Mas tinham 600 pessoas que embarcou, 2.000 pessoas, realmente o direito de ir e vir realmente não se faz, mas se sabia o risco disso. E se a ministra Isabela assinou hoje a permissão nossa, que democracia que são? Primeiro assina uma portaria que era para ser em conjunto, depois fala que não aceita o setor discutir. Mas hoje ela assina, né, diante de uma pressão, assina que permite. Que democracia é essa? A lei fala que os CPGs que não são criados e os comitês permanentes, só para vocês entenderem, nada disso seria necessário ter feito isso se os CPGs, os comitês permanentes de gestão, ou seja, o governo, a academia, ou seja, os universitários, os pesquisadores e o setor produtivo tivesse discutindo sardinhas, pesca demersais, nada disso estaria acontecendo. O problema é que a lei não é cumprida. O Ministério do Meio Ambiente o tempo todo trava o Ministério da Pesca. Então a lei não é cumprida, os CPGs, porque senão nós estaríamos discutindo lá, esse recurso recuperou. Um só recurso que se fala aqui, raia viola, né, que estaria em extinção. Nós temos um período de embarque, o Sindip fez agora nesse período, nos últimos anos, mais de 100 embarques com observadores a bordo, com a universidade. Nós somos um grande parceiro gerando pesquisa. E o que o meio ambiente colocou que estaria em extinção, a Univale fala ao contrário. Você pode chamar qualquer pessoa da Univale e vai falar a realidade. Por quê? Nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos pagando, né? Pesquisa, gerando pesquisa, informação com a academia, nós trouxemos a academia para o nosso lado. Hoje nós somos bem vistos, né? Se tem que ter restrição, perfeito, né? Mas as restrições têm que ser como em países desenvolvidos, na Europa, pesca por cota. Não podemos simplesmente proibir espécies. Nós temos que limitar, porque hoje nós temos um grande sucesso na sardinha, porque existe uma ferramenta chamada defesa, que nós chamamos, que é o período de recrutamento e reprodução. Para o camarão é a mesma coisa. Então nós precisamos fazer isso para as outras modalidades. Precisamos saber o quanto tem de peixe no mar e falar, só se pode retirar tanto de tainha, não é que vai proibir tainha, ou são 60 barcos, não. A pesquisa foi feita que tem 5.000 toneladas de tainha no mar. Recomenda-se a captura de 50%. Então vão se dividir 2.500 toneladas para o pescador artesanal, para o pescador industrial. Essa é a maneira que tem que ser feita. Os estoques de cherne estão baixos, então os barcos que capturam cherne podem capturar no máximo tantas toneladas. Esse que tem que ser o modo correto. Não adianta nós protegermos, né? E o nosso sair numa viagem no escuro sem instrumento, sem nada. Geofisicamente explicando, nós protegemos para o Uruguai e para a Argentina pescar. E um pescador que eu respeito muito, que o seu Wilson Cabral sempre fala: tá colhendo a rede, puxa, que peixe bonito, é um cherne, não pode pescar, joga fora. Colhe de novo, é uma anchova, está na limitação, passa do limite, não pode. Agora é uma viola, não pode. Agora é um cação-anjo bonito, não pode. Gente, o peixe não lê. Não, então, e também não sabe a divisa do mar, né? Aqui para a Argentina, como é que ele passa? Exatamente. Então nós temos que ter ferramentas inteligentes, e hoje o que a gente vê, inclusive, a comunidade científica, a academia, desmotivada com a falta. Temos que ter pesquisa, fazer os centros fazerem pesquisa, né? Realmente que nós estamos usando um recurso público, então podemos pescar X toneladas. Agora, com proibição simplesmente
em critérios de ONG. Eu não sei quantos esses funcionários que trabalham em ONG, né, Coral Vivo e outras empresas que eu vou falar mais aí, essas ONGs, que vários funcionários de CEPSUL e de outras ONGs trabalham. A gente tinha uma que era gerente de biodiversidade, agora é vice-presidente de uma grande ONG internacional, Oceana. Então a gente vê esses entraves. E essas ONG também começam num bom sentido e depois vira profissão, né? O pessoal às vezes, eu gosto muito de às vezes pesquisar as pessoas. Como eu pesquisei e busquei isso, eu vou pesquisar um a um, na realidade, para a gente tornar a verdade, que a verdade tem que vir à tona sobre o setor pesqueiro. Senhora, vocês têm só, antes de cortar, vocês têm a resposta que veio do ministro Helder Barbalho ao ofício que vocês encaminharam para Brasília? Como é que foi as deliberações de ontem para hoje? Só que eu vou pedir que a gente está com um intervalo atrasado, a gente vai fazer um apoio cultural, na sequência a gente continua na discussão. Lembrando que você pode participar 3249-9100, além do 9629-2237, que é a mensagem pelo WhatsApp, ou ainda entrevista TVBE pelo Facebook. Rápido apoio cultural, a gente já volta. Da noite, o Maneca, Manuel Xavier de Maria, mundialmente conhecido como Maneca, que é o presidente do Citrapesca, além do Giovanni Monteiro, que é o presidente do Sindip, dos armadores, das indústrias, também Agostinho Peruso, que é secretário de pesca, e o nosso comentarista Tito Arruda, perguntar pro Agostinho, para saber como é que está o prefeito nessa Justamente, luta, é isso que eu vou perguntar para ele agora. Falar do papel da secretaria e como que o prefeito, quais foram as determinações que o prefeito te passou nesse impasse, Agostinho, como é que foi a secretaria? Bom, Falha, a gente, é evidente que a gente sabe da importância do setor aqui no município, histórica, uma importância histórica, né? O prefeito também tem esse entendimento, por isso mantém uma secretaria de pesca, embora a gente fique de certa forma limitado à questão colocada pelo setor, não compete a resolução disso ao município, mas o prefeito solicitou então que a gente estivesse presente, acompanhasse as negociações, e fizemos isso, né? A gente acabou passando o dia de ontem sempre ao lado do setor. Eu acho que é óbvio que existem outras atividades econômicas envolvidas no município. O prefeito se ressente por isso também. O prefeito não é o prefeito de um lado só, como não é de um bairro só, de uma pessoa só. Ele é o prefeito da comunidade itajaiense e do pessoal que aqui frequenta. Então ele teve a postura dele. Eu acho que hoje a gente acabou ficando 4 horas na sala do sindicato com a presença do deputado Décio Lima, e aí a coisa começou a evoluir de uma forma mais positiva. Com certeza a presença do deputado, o envolvimento que ele fez foi decisivo. O prefeito com a angústia de ter que ver o porto sem navios, os navios aguardando, a questão dos cruzeiros de pesca que ele colocou e que foi trabalhado para que esses cruzeiros viessem para cá, mas o comentário com relação ao prefeito foi de que o coração é forte, a pressão foi boa e ele suportou. E assim, a gente brinca agora, mas eu pelo menos entendo toda a angústia dele, como entendo toda a angústia do setor, e ele já disse para mim: Agostinho, vai lá e defende o setor, deu toda a liberdade para a gente estar junto, sempre estive junto. E aí, faça um comentário nessa questão aí. Ao governo federal compete a gestão da pesca. Os recursos do mar são propriedade da União. A propriedade da União, cada armador de pesca tem uma licença, ele vai para o mar porque é autorizado a ir. Então, a gestão, Tito, ela deve ser feita pelo governo federal, mas a gestão é um procedimento. Não é você chegar com uma legislação que me facilite. Eu sou o órgão encarregado de administrar a pescaria, então eu crio regras que ficam fáceis para mim cumprir. Então eu proíbo as espécies, e se tiver alguém lá que trouxe crime ambiental, facilitou o trabalho do fiscal. Mas a gestão da pesca mundialmente não é isso. É você executar a pesquisa, estar consciente, estar do lado dos pescadores, e existe um conhecimento empírico que infelizmente não é utilizado.
Nós temos diariamente, já que não há um navio de pesquisa no país, nós temos diariamente navios de pesquisa que são os barcos da frota industrial que o Giovanni colocou, estão à disposição da Univale. Foi feita uma pesquisa, várias ocasiões ao longo de 15 anos foi colocado embarcações da frota para executar a pesquisa e suprir deficiências de navios de pesquisa, porque não dá para pesquisar peixe subindo morro, peixe da água, né? Não é isso? Sim. Então tem que ir para o mar, ou vai para a água doce, nós estamos falando do mar, não tem como. Então a angústia da gente é essa. Eu acho que o papel da gente aí, enquanto secretário de pesca, é estar ao lado dos pescadores, é a Secretaria de Pesca. Eu não posso fazer outra coisa que não seja cuidar da pesca, senão eu estaria sendo incoerente até com o cargo. O prefeito, eu acho que quem pode, eu estaria defendendo o prefeito. Eu acho que quem pode defender a postura do prefeito é o próprio Manequinha e o Giovanni que viram ali. É óbvio que se ele pudesse ter impedido no primeiro momento, teria impedido. Tenho certeza disso, porque a economia do município é a pesca, é o porto, é todo mundo, é o pessoal circulando, e ele é o prefeito disso daí tudo. Não tem a caneta na mão para executar muitas das situações, embora tem gente que diga, o prefeito tem a caneta na mão. Agora, as coisas não são tão simples assim. Agora, a movimentação deu resultado, a pressão foi grande. Eu não sei se o Tito já teve o levantamento de quanto que o Porto deixou de ganhar nesses dias nesse dia de movimento parado, mas deixa de entrar uma quantia considerável, né? Só para ter uma ideia. Mas não. Sempre se fala em muito, né? Mas tá falido, né? Não vai mudar muito. Agora sim, agora a questão aqui que a gente está recebendo algumas perguntas dos telespectadores, o Carlos Emílio, do bairro Cordeiros, ele diz que a classe tem direito à greve, só que dessa maneira, não prejudicando terceiros, como trancar a barra, a opinião do Carlos Emílio. E o Daniel Guinter fala também, se o erro foi da criação da lista das espécies, por que não ir atrás do órgão, argumentar com ele, ao invés de fechar o ferryboat, por exemplo? Então o pessoal não concordando com o fechamento do ferryboat. Queria que vocês falassem um pouco dessas duas situações. Vamos colocar para a sociedade daquela forma como a gente discutiu desde o início, e não somente nesse movimento. Tá? Eu sou uma pessoa, e eu não sei se o Giovanni tem a mesma posição, mas eu não sou a favor de fechar o ferryboat nunca. Essa travessia tem que ser facilitada, até porque a sociedade tem que conhecer o nosso problema e ela tem que ficar do nosso lado, conhecendo o nosso problema que a gente enfrenta. Ou seja, ter a sociedade contra não seria nada inteligente da nossa parte. Um tiro no pé. Correto. E tem mais uma, o ferryboat, travessia na Itajaí Navegantes, pode ocorrer, e eu sempre digo isso, a gente está tentando colocar em prática um serviço de salvamento em alto mar. E eu sempre digo o seguinte, se a gente conseguir salvar uma vida de um pescador, no qual a Marinha não tem e não tem feito nada nessa questão, no qual o governo federal não tem feito nada nessa questão, se a gente conseguir salvar uma vida de um pescador com qualquer projeto de salvamento em alto mar, já valeu a pena, até porque eu passei 17 horas com meu pai. Seria ambulância? Traumatismo craniano, não. Ambulância não. Não é isso? Não. Traumatismo craniano sem acesso a socorro. Um amigo meu, mais de 20 horas com derrame cerebral. Vamos esquecer o meu pai e o meu amigo. Sim. Mas vamos eliminar o sofrimento de um pescador. Não conseguimos salvar ninguém, mas conseguimos eliminar o sofrimento de 40 horas. Né? Então, perfeito. O fechamento do ferryboat eu vejo da mesma forma. Se por acaso nós estivermos num movimento e uma pessoa necessitar atravessar o rio Itajaí-Açu para salvar a vida de quem quer que seja, e nós estivermos bloqueando esse ferryboat, tá? E essa pessoa vier a falecer, mesmo que o tempo dela de vida tenha se terminado ali antes dela chegar no ferryboat, mas ela vai atravessar e vão dizer, morreu. Essa culpa eu não quero carregar comigo. Urgência e emergência pode ocorrer a qualquer momento em Itajaí e Navegantes. Então, é o único ponto que eu não sou favorável de se fechar, seria o ferryboat pelas questões. Agora, fecharam os pescadores, sim. Os pescadores tomaram atitude e fecharam. Nós fomos duas vezes... Não partiu do comando isso? Não, nós fomos 2 vezes lá pedir para retirar essas embarcações. Mas por que esses pescadores fizeram isso? A indignação desse setor e desses trabalhadores é tão grande
de que qualquer tipo de pressão possível de ser colocada em prática, eles estariam fazendo, e fizeram, inclusive no ferry-boat, contra a determinação nossa. Agora, quando a gente vai para uma guerra, ou mata, ou morre, e aí a gente fica naquela, eu prefiro viver. Mas assim, eu te pergunto assim, não fica numa situação meia de risco, e assim, foi uma manifestação que durou um dia e meio. A partir do momento que os grevistas não aceitam o comando, as ordens do comando da greve, se ela se estende mais, não pode sair ainda mais do controle, isso, você não tem essa preocupação? Também. Agora, tanto é de que nas 2 vezes que aconteceram, a gente saiu de uma reunião e foi até lá e dizendo ao pessoal, não façam isso, retire isso, aquilo outro. O pessoal se colocou novamente sobre a questão da liderança. Agora, controlar 1.600 pescadores dentro de embarcação, olha, não é fácil. Controlar mais tantos outros pescadores que não estavam embarcados, mas que estavam em terra, é mais difícil ainda. Tem que conversar com a Marinha, tem que conversar com o Giovanni, tem que conversar com o seu prefeito municipal, com o Agostinho, secretário, né? Tem que conversar com a mídia, ou seja, só se a gente tivesse aquele poder de dividir tarefa para o mesmo ser humano e esse ser humano se dividindo. Agora, não existe isso. Agora, existe problema? Existe, em qualquer lugar. A pessoa que mais fez greve, que enfrentou mais problema com greve no Brasil, se chamou Lula. Não, ele nunca pegou greve, ele nunca trabalhou. Ele pegou greve e foi presidente. Ele fez greve, agora enfrentou, né? As dificuldades hoje no setor pesqueiro estão muito maior do que no ABC naquela época que ele fosse sindicalista. Queria fazer uma colocação, Quero fazer uma colocação importante. A gente está falando aí de 1 hora que ficou o ferry-boat parado. Tu fica 1 hora na fila do ferry-boat num dia normal. Nós ficamos 7 horas na BR-101. E aí? Aí quando é o pescador que vai lutar o rio, aí é um absurdo, como 1 hora o ferry-boat não funcionando porque o pescador trancou, e a BR-101 7 horas. Ô Tito, se tu até me permite, é importante registrar isso para a população. Diversas vezes, tanto o Manael como eu entramos em barcos, o Manael fez isso hoje pela manhã, depois à tarde. Pessoal, não feche, o pessoal acabava saindo. É importante deixar isso para a população. De forma alguma a gente queria isso, e tanto em 2006 como no período de ontem e hoje, nós fomos explícitos em não bloquear o acesso do ferry-boat, que é extremamente importante, e a população. E qualquer pessoa que está em casa, ela conhece uma pessoa que trabalha no setor pesqueiro. Pode ser um pescador, pode ser uma pessoa que trabalha na compra e venda, no processamento, ou que presta serviço, ela conhece. Então a importância do nosso segmento, né, é importantíssimo. E mais uma coisa, ontem, o Manuel sofreu um monte de ameaças, eu também, liga autoridades. Eu sou presidente de uma instituição da qual eu represento armadores e indústrias, e eu vou brigar sempre com unhas e dentes em defender meu setor pesqueiro, né? Tá. Ninguém nunca perguntou qual foi o prejuízo do setor pesqueiro, sim, né? Esses últimos anos. O porto teve prejuízo. Ninguém perguntou o prejuízo do setor pesqueiro. Qual foi o prejuízo das indústrias que foram atacadas com mídia, com Polícia Federal pulando portões há anos atrás, que tiveram o seu faturamento despencado em mais da metade? Qual que é o prejuízo do setor? Eu tive em 2012 simplesmente uma rede, eu fui proibido de usar uma rede à deriva de superfície, né, que são mais de R$200 mil, que as minhas redes estão no galpão até hoje, fazem 3 anos. Né? O governo não me perguntou, ninguém me indenizou, ninguém me pagou. Qual o prejuízo? Né? 6 meses depois, tiraram metade da minha rede. Ninguém pagou meu prejuízo. Nem pessoal de ONG, nem pessoal do CEPSUL, do Ministério do Meio Ambiente. Então ninguém está preocupado com esse da ONG não come peixe, será? Ele não gosta de um... Outra coisa importante, é só frisar, o que menos impacta de todas as proteínas dos animais é o pescado, gente. Desde que capturado sustentavelmente com pesquisa, é que menos degrada. Se você falar em agricultura, piscicultura, tem que devastar, tem que derrubar mata, tem que plantar para dar ração e a pesca. E água. E só para deixar bem claro, mais uma vez, o pessoal que está vendo em casa,
nenhum de vocês está indo contra qualquer tipo de lista que se faça de animais que entrem em extinção, desde que seja feito de uma forma transparente, com pesquisa, por empresas que conheçam a realidade. É isso? Vamos por parte. Vamos provar isso para a sociedade. Vamos provar isso para a sociedade. Só um pouquinho. Eu acho que a extinção maior que está vendo aqui é do setor produtivo. É o pescador que está ganhando uma miséria e está saindo para outras profissões. Deixa eu colocar isso também. Maneca, segura teu comentário. A gente precisa chamar outro intervalo. Quando voltar, eu volto contigo, prometo. Pode ser? Segura, guarda na ponta da língua. Tem um vídeo importante para mostrar. Deixa engatilhado o teu comentário e também tem um vídeo legal que o Giovanni trouxe pra gente. Legal, não sei se é legal, mas é importante mostrar, né? Um vídeo aí muito, muito importante dentro desse contexto. A gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Voltamos com o TV Bem Entrevista desta terça-feira. Já vou passar a palavra para o Maneca. Carlos do bairro Cordeiros, o que vocês acham do nome de Itajaí nas primeiras notícias do mundo todo por fechar a barra? Eu acho que não é motivo para comemorar, né? Eu acho que na realidade não era isso que vocês queriam, né? Olha, eu vou esperar agora para responder essa pergunta e colocação que eu já tinha dito que faria anteriormente. Depois de passar esse vídeo que o Giovanni tem aqui no seu computador, até porque eu já vi o vídeo umas 4, 5 vezes. Então, passando o vídeo, eu respondo depois. Vamos lá, então. Eu respondo essa pergunta. Responde? Todos os pescadores e sindicato do país inteiro hoje nos parabenizaram e contentes de nós termos brigado e lutado pela pesca nacional. Acho que isso é a coisa mais importante do maior polo pesqueiro, ter feito isso. Não foi o fechamento de barra, não. Foi a luta dos 60 mil empregos, diretos e indiretos, que sobrevive essa cidade. Nós somos o 5º PIB no estado, nós arrecadamos muito para o estado catarinense, temos orgulho de gerar muitos empregos e muitos impostos. Então, nós não fizemos só isso pelo povo catarinense, como pelo povo nacional. Acho que isso é a boa resposta à nossa sociedade. Mostra o vídeo aí que o Giovanni trouxe aí. De uma forma meio improvisada, não deu certo, tecnologia é isso aí, a gente tem que fazer aí, ó. Maneca, você pode comentar, né? Pode, isso. Não, na realidade, nós estamos assistindo aí a retirada de convés de uma embarcação, de um lance, de todo esse montante de cação viola. Coloca de novo, por favor, Giovanni. Mas eles estão vivos ou mortos? O vídeo é curto? Morto. Proteínas. Esse pescado aí já estava morto quando chegou no convés. Agora, o que eu sinto mesmo uma tristeza é por sabermos que tem pessoas que acham que foi vergonhoso a gente fechar a barra. Vergonhoso é isso, você transformar todo esse pescado, que era proteína pura, em lixo, né? Vergonhoso é a gente saber que para ser pescador você tem que começar com 18 anos. Que nos foi tirada a aposentadoria especial de 25 anos, foi nos dada a aposentadoria normal, 35 anos. 18 com 35, 53 anos. Mais 14 anos agregados a esses valores de anos pela questão dos defesos. Isso, 14 anos pela questão dos defesos. Então, o pescador, se começar a trabalhar hoje com 18 anos, ele se aposenta com 35 anos de trabalho, depois de ter 67 anos de vida, enfrentando todos os defesos. E nós temos defesos que vão de 5 meses, na questão da sardinha, até 3 meses e menos, mais 3 meses na questão do camarão. Então eu quero dizer para a pessoa que diz assim, que se foi bonito para Itajaí, olha, eu não quero, não vou e não desejo fazer nada contra a minha cidade de Itajaí. Mas se alguém fizer alguma coisa como foi feita pelo meio ambiente, no qual ela coloca o setor pesqueiro em 5 anos para desaparecer, olha, companheiro, dane-se Barra, dane-se prefeito, dane-se Manuelzinho, dane-se quem quer que seja. O que a gente não pode é levar para o futuro a questão de ser medroso, né, incompetente, e de quem sabe se tivéssemos feito alguma coisa naquele tempo, tivéssemos revertido.
Companheiro, se você não gosta de comer peixe, você não precisa comer peixe, mas você não pode jogar de lado 60 mil pessoas que sobrevivem desse setor, como colocou o Giovanni, mais 5.600 pescadores e suas famílias. Ou seja, e fizeram isso, companheiro. Se você não consegue entender isso, eu não vou conseguir explicar para você o que é certo ou errado, a não ser que você venha um dia fazer parte do setor pesqueiro, e aí a gente vai ter muito tempo para explicar para você isso no sindicato dos pescadores. Agora, não dá para colocar para a sociedade de uma forma, dizer assim, ó, somos contra, não somos, nós perdemos tudo isso. Tá? Enquanto um trabalhador tem tantos anos para se aposentar trabalhando 365 dias no ano, nós temos que trabalhar 67 anos respeitando 5 meses de defesa por ano. Então, eu acho que o povo, a sociedade tem que conhecer um pouco mais das dificuldades colocadas pelos órgãos federais em cima desse setor. Né? Esse setor poderia estar melhor, muito melhor, os trabalhadores poderiam estar melhor, muito melhor, se esse governo não fosse de tão entraves. Agora, o problema não é fechar a barra de Itajaí, não. Ninguém tem orgulho de fechar barra nenhum. Eu gostaria... eu tenho orgulho de mostrar que uma cidade está organizada, que pode parar, que pode mudar a decisão desse país, que fazem as coisas de cima para baixo e não quer saber quem está embaixo. Manequinha, eu acho que tem coisa assim, um exemplo que tu colocou aqui, o defeso foi o pescador que pediu, ele está descansando, ele está dormindo, ele não come no defeso, ele não faz nada, ele não paga luz, não paga água, não recebe nada. De graça, não recebe, e ainda perde o tempo de serviço, e ainda tem gente que acha isso é correto. E tem as pessoas também que parabenizam vocês pela atitude. Ó, queremos aqui registrar nossos parabéns ao movimento, ao setor pesqueiro, pois muito lutamos e não fomos compreendidos, e desta vez, apesar da sociedade criticar certas atitudes isoladas, somente assim conseguimos ser vistos. Mensagem do Luiz e a Gilmara do bairro Cordeiros. Aí tem aqui também parabenizar o senhor Luiz, famoso Pão de Milho. Foi sábio e com pulso firme. Quem que é o Luiz? O Pão é um mestre, hoje proprietário da sua própria embarcação, já é amador de pesca, né? E que com o trabalho como pescador conseguiu construir a sua embarcação, uma bela embarcação, diga-se de passagem, né? E no qual a gente parabeniza. Por que os outros não conseguiram? Ninguém sabe, mas o Pão teve a felicidade na captura, isso, aquilo, outro, e resolveu partir para o lado de ser proprietário da sua embarcação. É participação do... Uma bela história, como muitos outros pescadores. Legal. Ou seja, a maior parte dos armadores de pesca são pescadores, né, que tiveram a ousadia, o pulso firme e o empreendedorismo de dizer assim, eu quero me firmar nesse setor, e graças a Deus que existe pessoas desta forma. A participação do Rony, ele pergunta até quando o setor pesqueiro vai ficar sem apoio de uma ambulância que irá prestar socorro em alto mar. Primeiro achar o barco. Ele fazendo não chega lá, né? Olha, depois do PLS 150, que é um projeto de Paulo Paim, um senador do PT do Rio Grande do Sul, de que numa única conversa com ele sentiu a necessidade de tentar reverter a situação da aposentadoria dos pescadores e a situação dos pescadores com os defesos que nada recebem, pescadores industriais que somos nós, que fechamos a barra, né? Eu digo aos senhores, essa é uma situação de que a gente tem que elogiar e dizer o seguinte, o Paulo Paim disse o seguinte, os pescadores não merecem tanto tormento, eles não merecem trabalhar mais de 70 anos para se aposentar, não receber nada 5, 6 meses por ano, isso, aquilo, outro. Agora, nós precisamos demonstrar a nossa força e a nossa importância. Nós não conseguimos fazer isso. E olha a sociedade de Itajaí, Santa Catarina. Nós tentamos reverter esse quadro para não chegar a fechar a barra de Itajaí, não foi durante 1 ano ou 2 anos. Muitos assuntos estão sendo discutidos há mais de 2 anos. Agora, o Ministério do Meio Ambiente, a senhora Isabela Teixeira, é a culpada de tudo que está acontecendo nesse setor. Não é o Ministério da Pesca. E eu tenho dito, nós não vamos contra o Ministério da Pesca, porque essa situação compartilhada, e é o Ministério do Meio Ambiente que quer que esse Ministério da Pesca não dê certo, para que esse Ministério seja extinto e ele volte a ter o poder pleno sobre o setor pesqueiro. E isso a gente não vai concordar, nunca. Tem uma outra participação aqui. O Farley, deixa eu só colocar uma questão aqui, porque talvez a gente... Para quem está na mesa aqui, principalmente o Giovanni e o Manequinha, a gente também tem conhecimento. A questão do defeso, seguro defeso, que inclusive foi colocado que seria... O que é isso e quem recebe? Seguro defeso é uma verba que o governo federal disponibiliza
para o pescador profissional, artesanal. Isso é importante que se tenha bem claro. O pescador profissional, ele se divide através de uma lei recente. Nós temos pescadores profissionais. Uma classe de pescador profissional compõe o artesanal, que aí o número é acima de 1 milhão no Brasil inteiro. E o outro pescador profissional é o pescador profissional industrial. 45 mil no país. 45 mil no país. O pescador profissional industrial, 45 mil pessoas, não recebe seguro-defeso. Seguro-defeso, por exemplo, parou a traineira por 5 meses do ano. Te vira, amigo. Vai trabalhar na construção civil. Só que se ele sair e tiver carteira assinada, ele deixa de ser pescador. Esse é o critério hoje. Ele deixa de ser pescador, ele não pode ter outra profissão. E como é que ele vai trabalhar sem carteira assinada? Hoje em dia, pouca gente aceita. Então vive de quê? Bico. Quanto à aposentadoria, não é registrado. Então, principalmente a questão do seguro-defeso, que agora se coloca. O pescador profissional industrial não recebe seguro-defeso, bem como o armador. Parou, trabalha 7 meses, porque tu, dos dinheiro de 7 meses, tens que viver 12 meses. E aí faz os outros meses, ô Giovanni? Bolsa pescador, aí uma solução. Ô Giovanni, o que faz com as empresas aí nesses meses que de defesa? E aí esse PLS do nosso senador Paim tenta corrigir toda essa injustiça para com o pescador industrial. Ele pede o retorno da aposentadoria de 25 anos especial. Ele pede para que o tempo de defeso seja contado na aposentadoria, né, que seria o normal, e ele também pede que na época do defeso seja dado ao pescador industrial, que somos nós, o mesmo tratamento da pesca industrial, da artesanal. Ou seja, um recebimento de um valor nesses defesos decretado pelo governo federal. Porque isso é decretado pelo governo federal. Cumpra-se. Se alguém for pego pescando. Não tem risco nenhum, né? Agora, na artesanal. Não chove lá, não dá raio, não dá nada. É tudo marzinho assim, né? Mar de Almirante. De Almirante, né? É importante, rapidamente, é importante frisar isso que o Maneca e principalmente o Augustinho levantou. Esse pescador que hoje está na busca dos seus direitos, né, como o Maneca falou, quando ele é demitido num período de defeso, depois ele é redemitido, em 12 meses ele trabalha. Vamos usar o exemplo do camarão, né? 9 meses. Depois, na próxima admissão dele no defeso, ele não tem mais direito a acesso ao seguro-desemprego, porque ele contribuiu 9 vezes. E ele não, como houve, eu recebi um e-mail infeliz, o senhor Eduardo Martini, que trabalha na Infraero, mandou para o sindicato, Navegantes, a fraude que esses pescadores, a maioria não tem carteira e não são pescadores de verdade. É um comentário infeliz, mas a gente não pode deixar de responder, porque esses pescadores, sim, eles fazem a contribuição de INSS, de FGTS, e não recebe nenhum deles o seguro-defeso. O pescador industrial não tem essa fraude que houve, que saiu em revistas. O pescador industrial não faz parte disso, que ele não tem direito a receber seguro-defeso. Mas é uma coisa importante dar-se entender que pescador industrial trabalha na indústria que faz peixe. Não trabalha pescando, né? É diferente do artesanal, né? Ele pegar o caniço lá, ele é industrial. Não tem a pesca de caniço, aquilo é indústria. Como o pessoal fala que não existe custo do peixe, né? Vocês pegam o barco, vão lá e trazem um peixe, não tem custo não precisa nem trazer de uma embarcação, né? De rede, de trabalhador, né? É engraçado. Diesel é barato, né? O barco não gasta nada, um motorzinho de 1000, né? Um motorzinho 1000. Ao seu Eduardo Martini, eu só vou dizer ao senhor Eduardo Martini uma coisa. Eduardo, o senhor fez a sua colocação infeliz, né? Eu não vou comentar ela, até porque eu não tenho e para quem me conhece, eu não quero ser ruim, eu sou meio ruim nessas horas de comentar alguma coisa. Só gostaria de dizer para o senhor, busca saber primeiro o que é que se passa e quem o senhor está comentando, porque o seu comentário para com a pesca industrial foi totalmente feliz. O senhor não tem conhecimento de nada. O senhor é um zero à esquerda que deveria buscar uma informação antes de fazer um comentário afetando uma categoria de 5.600 pessoas do estado de Santa Catarina, que somos nós, os pescadores industriais, da forma como o senhor colocou no site da Infraero. Senhor Eduardo Martini, infeliz a sua colocação, mas como tem pessoas que não conhecem, eu também perdoo o senhor e peço ao senhor, busque informação. Nós não pegamos um só centavo de governo nenhum e de quem quer que seja, nem do seu.
Tem uma pergunta para o Maneca e para o Giovanni. Foi-se falado tanto que necessita de pesquisa no ramo, e o que vocês falam sobre um suposto, teve fogos que foram lançados contra o barco de pesquisa do CEPSU hoje, né? Olha, disseram para mim que teve ontem. Inclusive eu estava falando sobre uma notícia que saiu no Diarinho, ataque sofrido pelo CEPSU, como retratado no Diarinho. Como é que vocês veem isso? Aconteceu ou não? Eu vou dizer rapidamente. CEPSU, na época de Philip Connolly e outras pessoas, ele funcionava como centro de pesquisa. Depois ele se tornou um local de reunião de pessoas que não fazem pesquisas, no meu entender, mas que tentam colocar os seus pensamentos e as suas colocações como pesquisadores, né? Eu não gosto de pessoas que tomam essa atitude, como estão tomando as pessoas que fazem parte de alguns assuntos que dizem respeito à pesca e aos pescadores do setor pesqueiro, né? Tainha, sem estudo, isso sem estudo, ou seja, depois que a CEPSU e pareceres equivocadamente aí e absurdos que foram feitos dentro do CEPSU, aquilo deixou de ser um centro de pesquisa e passou a ser um centro de ideias, né? E ideias sem pesquisa e sem levantamento científico, para mim, não valem de nada, muito menos para a questão do CEPSU. Agora, diga uma coisa para os senhores, CEPSU, né? Que saudade das pessoas que passaram. Philip Connolly, né? Chamava o setor pesqueiro para discutir antes das questões irem a público ou serem publicadas. Agora, publicar uma lista e a chefe do CEPSU dizer que vai fazer uma reunião em tal lugar do estado de Santa Catarina para explicar a metodologia que foi utilizada, porque em Itajaí ela não o fez, ou seja, centro de pesquisa zero à esquerda. Desculpe. Olha só, a gente tem que ler algumas mensagens aqui, porque senão já vai acabar não dando tempo. Fábio de Navegantes, porque ao invés de trancar a pesca, a ministra não vai cuidar da Amazônia? Quantos quilômetros foi desmatado? Desabafo muito boa. Fábio. Excelente. Dorival de Navegantes, parabeniza o Maneca pelas respostas. Zelir também de Navegantes, parabeniza o sindicato e os pescadores, também os dois sindicatos, pela greve, só assim se consegue os direitos. A Arlete de Cordeiros parabeniza pela atitude dessa manifestação. O Carlos de Cordeiros, a gente já leu, esse aqui também a gente já leu. São algumas manifestações dos nossos telespectadores. Depois desses 2 dias aí de queda de braço aí, daqui pra frente, como é que vai ser? Brasília. A partir de agora, por enquanto está liberado, é isso? Está liberado, o pessoal já voltou a captura, a N10, que é uma questão, né, de que já vai ser revertida, tem a 445. Essa N10, rapidamente, o que é? Ela traça onde pode se pescar? Não, esse é o absurdo, esse é inacreditável, absurdo do absurdo. Como é que, se você puder sintetizar pra gente, porque nosso tempo está meio... uma IN que ela divide cada modalidade, o que cada modalidade pode pescar, o petrecho, o parelho e pesca. É um absurdo que 2 ministérios publicam uma lista totalmente errada e depois um começa a chantagear. Isso nós temos prova que o Ministério do Meio Ambiente chantageia que para corrigir, ele só corrige se tiver restrições à pesca de arrasto. Então, são erros, vários absurdos assim de pesca, vamos supor, numa licenciamento de espinhel de superfície, tem arraias e cações que são demersais. Né? Meu barco pesca em alta profundidade e tem arrasto. Então são o cúmulo do cúmulo, inclusive cavalinha no espinhel de superfície. Imagina se uma cavalinha vai fisgar no anzol. É o cúmulo do cúmulo que vira chantagem. Então, há 2 anos o Ministério do Meio Ambiente chantageia o Ministério da Pesca a não correção por querer limitar em outras coisas. Então, simplesmente isso é a correção, sim, das permissões que sejam corretas. Então esse era um percalço, a 445 é o maior item, essa N10 vem a publicação imediata, nós temos a Brasília, uma reunião com o ministro e com os 2 ministros na quinta-feira, tomara que seja cumprida realmente essa agenda. O ministro Helder Barbalho, queria fazer agradecimento especial ao todo o empenho que o ministro Helder Barbalho teve frente nessa condução. O Décio Lima, como o Augustinho falou, foi uma pessoa imprescindível no dia de hoje, a dificuldade é enorme. Todos estão eleitos, não é campanha política, mas lembrar as pessoas que realmente estão do lado do setor pesqueiro. O Augustinho foi a pessoa fundamental que teve o apoio desde ontem, o dia todo conosco. Então, né, em nome da prefeitura, assim,
Mas a luta continua. Quinta-feira nós vamos para cima e... Primeiro round vencido, mas ainda vai ter muita... Nós só queremos a coisa certa. E do episódio que o Manaquinha respondeu, numa greve de qualquer setor sempre há casos isolados. Padre, agora eu fico triste e fico pensando na situação do Agnaldo, que era da pesca sobre o turismo. Ele está junto com o barco, ele quer que o barco saia e daí fica contra o turismo. Ele está todo enrolado agora. Agora o barco dele não sai e ele fica torcendo para sair a canoa dos turistas, né? Pois é, Aguinaldo, agora tu ficou, duas, realmente, entre a cruz e a espada, isso mesmo. E o Valde... E o Marcinho não joga ainda, né? Maneca. E o Valde que você está perguntando se inicia já na quinta-feira em Brasília, a gente já está com a passagem adquirida para ir para essa reunião dos ministérios. Agora, eu queria dizer de que essa repercussão, se fosse de forma diferente, não teria feito o efeito que a gente esperava e acabou recebendo. Eu já disse, foram 8 ministérios envolvidos hoje em Brasília para convencer o setor pesqueiro de Itajaí a dizer o seguinte: pessoal, vocês conseguiram o que queriam, vamos conversar e vem para Brasília. 8 ministérios, né? Nós tivemos reportagem não somente no nosso Itajaí, no nosso estado de Santa Catarina e no nosso país, Brasil. Nós tivemos na América do Sul, América Central, repercutiu no mundo, e até mesmo fora das nossas Américas. Ou seja, e aí eu digo aos senhores, alegria por ver 2.500 pessoas comendo bem e tomando champanhe, eu não tenho, senhora, eu não gostaria de ter visto isso, a quem quer que seja que perguntou, né? Mas eu não tenho nada de felicidade em ver 1.600 pescadores no meio do rio, porque não conseguem trabalhar. A diferença é enorme e, mais uma vez, eu não vou ser chamado de covarde, eu não quero ter vergonha da minha pessoa daqui a 5 anos, porque eu poderia ter feito. Se precisar fazer amanhã novamente, se alguma coisa der errado em Brasília, aí nós vamos fazer. E aí, quem sabe, tem ferry-boat para fechar, tem BR-101 para queimar pneu. Você e aí, prefeito, né? Olha, seja, eu sempre digo, se pirão e farinha tem Volvo Race, né? Se pirão e farinha é pouco, né? O meu prato primeiro, ou seja, eu estou ali para defender esse setor na questão dos trabalhadores, dos pescadores, e assim, botaram uma corda no pescoço e estão querendo que a gente morra, né? Então, se tivermos que matar, eu sempre disse, eu não vou ser bandido, mas se o meu filho estiver passando fome, eu vou me tornar um bandido. Se não me derem a oportunidade de trabalhar e ganhar meu dinheiro honestamente, um bandido será conhecido como Manuel Xavier. Espero não chegar nessa coisa. E também espero que os trabalhadores da pesca e o setor pesqueiro não cheguem com a sua mão de obra nessa situação. Agora, mas é uma demonstração daquilo que nós temos de melhor para com a nossa família e a nossa sociedade. Manuel Xavier de Maria, Maneca, presidente do Citra Pesca, obrigado pela tua participação. Antes de chamar o Giovanni, Agostinho, obrigado pela tua participação também. Obrigado, Farley. Eu acho que a gente hoje, nesses dias aí, tivemos um conhecimento, a possibilidade de explanar um pouco mais para as pessoas. É difícil entender de pesca, tá? É difícil, não é uma situação fácil, porque a pesca ocorre fora dos nossos olhos. Então é difícil, você tem que nascer no meio, você tem que estar... Eu tive a felicidade aí de estar no setor, eu sou oceanógrafo também, tenho mestrado na área. Quando a gente fala, a gente sabe que está falando, não estou falando aqui da boca para fora, a gente está envolvido, a gente está no meio do setor, estamos juntos sempre. E assim, agradeço a oportunidade, Farley. O Giovanni colocou as questões aí, agradecendo ao pessoal também. Acho que o comandante da capitania foi listado aqui. Está listado, foi fundamental. O comandante, o secretário Albanir, o Antônio Aires, eu acho assim, as situações que se colocam a gente tenta resolver da melhor forma. Não sou eu para tentar impedir absolutamente nada, nem para... As coisas acontecem. O setor pesqueiro teve uma importância fundamental na construção desse município. Continua tendo, só que agora quem precisa de ajuda é o setor pesqueiro. Gerou muito emprego na época que o município deixou a madeira de lado, mas agora o setor precisa de ajuda, e se a gente fechar os olhos para o setor,
O futuro a Deus pertence. E a gente está aí, obrigado, Falho, obrigado pela quem nos ouviu, pela paciência e pela possibilidade de estarmos aqui. Agostinho Peruso, secretário de Pesca e Aquicultura de Itajaí. Tito Arruda, obrigado. Obrigado, Fábio, obrigado por estar aqui num programa que eu acho bonito. Ali ver os barcos parados, o número de barcos que tem em Itajaí, porque a gente vê passar um ou outro, não sabe o tanto que é, a quantidade que são. Ali virou a bacia de evolução, a primeira coisa. Agora tem que pensar o seguinte, hoje tinha o transatlântico ali, enorme, cheio de gente, mas tem um barquinho lá que estava ali na frente, que teve força de trancar aquele grandão. E que a história do barco começou aqueles pequenos, não nos grandes. Os grandes é consequência disso. Obrigado, Tito. Obrigado. Giovanni Monteiro, presidente do Sindip, obrigado pela participação, pelas informações. Falei, eu só tenho a agradecer essa empresa aqui, sempre dá muito apoio à TVBE, sempre falo nos demais programas, a importância verdadeira da pesca, agradecer você a oportunidade de trazer o setor pesqueiro e agradecer a cada um que participou do movimento, primeiro a Deus, acho que é o fato mais importante que as pessoas esquecem, e a cada um do que prestigiou esse grande momento. Não foi o vencedor não foi o Giovanni nem o Maneco, foi o setor pesqueiro e principalmente os pescadores, cada um que teve à frente do movimento. Obrigado. Marcelo Pasqualini disse que queria que a categoria dele fosse unida como a de vocês, ele é caminhoneiro. E o Adilson da Ressacada parabeniza vocês pelas embarcações. Obrigado mais uma vez a todos os nossos convidados. Tito, terça-feira que vem, Tito? Firme e forte. E você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós voltamos amanhã. Nesta quarta-feira, nossos entrevistados são o Cristiano Klaus Fischer, ele é nutricionista e fisioterapeuta, vai falar sobre terapias naturais nos dias atuais e também o fator emocional atuando no nosso organismo. E também o secretário de Administração, Onésio Gonçalves Filho, que até pouco tempo atrás era do Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Esses são nossos temas desta quarta-feira. Espero vocês amanhã, a partir das 10 horas da noite, aqui na TVBE. Boa noite e até lá.